Abra sua Bíblia no livro de São Mateus. Capítulo de número 3. Glória a Deus. Hoje é campanha de libertação. Daqui a pouco nós vamos fazer outra oração forte, para Deus jogar por terra toda a obra do diabo. Deus joga ou não joga? Joga. Mateus capítulo 3. Quem achou, diga amém. Vamos ler, meus irmãos, o versículo de número 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Todos acharam? O batismo de... Fala mais alto. O batismo de... Jesus foi batizado, igreja? Sim ou não? Sim. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me... O que é comprazo? O que é comprazo? Vocês sabem o que é comprazo? Alegro. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus só dava alegria para Deus, viu, meus irmãos? Jesus nunca deu tristeza para Deus. Levanta a sua mão. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala com a tua igreja, fala com esse povo que veio aqui ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Irmãos, pode sentar, em nome do Senhor. Olha bem, nós vamos falar hoje sobre o batismo de Jesus. Nós sabemos que Jesus, humanamente falando, Jesus ele não precisava se batizar, porque Jesus ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos, meus irmãos, que João Batista ele apareceu no deserto da Judéia, e ele pregava o batismo do arrependimento. E aquelas pessoas que ouviam João Batista pregar, aquelas pessoas, meus irmãos, muitos perguntaram para João Batista: você é o Cristo? Ele disse: não. Quem você é? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João Batista ele batizava o povo para o arrependimento. E ele, meus irmãos, batizava no Rio Jordão todos os moradores de Jerusalém e da Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. E eles ali eram batizados confessando seus pecados, e ali eles prometiam que iam seguir uma nova vida com Deus. Então João Batista batizava eles no Rio Jordão para o arrependimento. Nós sabemos, meus irmãos, que
Jesus, conforme eu disse, se a gente olhasse, ele não precisava de se batizar, porque o batismo era de arrependimento. E Jesus ia se arrepender de quê? Jesus não tinha pecado. Jesus, ele era santo, filho de Deus. Mas quando ele soube que João Batista estava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, a Bíblia diz que Jesus então se dirigiu para lá. Ele saiu da Galiléia, foi para o Rio Jordão, para ser batizado pelo profeta João. Primeiro, Jesus, ele se batizou para cumprir a justiça de Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus, ele chegou ali no Rio Jordão, a Bíblia diz que João Batista, ele relutou por batizar Jesus. João Batista, ele se considerava indigno. Ele, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, quando ele viu Jesus entrando dentro do Rio Jordão e indo na sua direção, oh meus irmãos, a Bíblia diz que João Batista falou: não, Senhor, peraí, para aí, Senhor. O Senhor quer o quê? O Senhor quer que eu te batizo? É, João, eu vim aqui para você me batizar. Eu também quero ser batizado. Eu tenho que me batizar. Eu preciso cumprir a justiça de Deus também. Porque quando você se batiza nas águas, minha irmã, meu irmão, você está cumprindo a justiça de Deus na sua vida. Você está cumprindo a justiça de Deus. E João Batista ali, ele relutou. Ele não queria batizar Jesus, porque João Batista era pecador e Jesus era santo. Era para ser o contrário. Era para João batizar, ou seja, era para Jesus batizar João, o santo batizando o pecador. Aí João Batista fala para Jesus: não, Senhor, eu não sou digno de te batizar. Eu é que careço de ser batizado por ti. Dai glória a Deus, igreja. Irmãos, e Jesus dizia para João: João, deixa isso de lado, João. E os dois começaram ali dentro do rio ali a discutir um com o outro ali, uma discussão santa. Jesus querendo se batizar e João Batista não queria batizar ele. Aí Jesus estava ali dentro do rio batizando, sabe por quê também? Para dar o exemplo para mim e para você, para dar o exemplo para nós. Jesus disse lá em Marcos 16: quem crer e for batizado será salvo. Aí alguém pode perguntar assim: mas então se Jesus não se batizasse, ele não ia ser salvo? Irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Jesus, ele é a salvação. Ele é a salvação. Jesus, ele desceu as águas batismais, sabe por quê? Porque senão, você sabe que tem pessoa que para tudo ele dá uma desculpa, né? Tem pessoa que ele é mestre para dar uma desculpa. Se Jesus não se batizasse, aí tem muitas pessoas que iriam pegar isso como pretexto. Tem muitas pessoas que iam falar assim: eu vou me batizar para quê? Jesus não se batizou.
Jesus não se batizou, para que eu vou me batizar? Então Jesus, para poder, meus irmãos, mostrar para nós a importância do batismo, a Bíblia diz que ele foi batizado no Rio Jordão. Então ali, João Batista, a Bíblia diz que ele batizou Jesus. Você sabe o que é? A palavra batismo significa mergulho, e quer dizer sepultamento. O batismo bíblico, o batismo bíblico da palavra de Deus é esse, é o batismo do arrependimento. É quando as pessoas reconhecem que é um pecador, é quando a pessoa reconhece que precisa da salvação. Eu lembro quando Pedro pregava lá no dia do Pentecoste, o discurso de Pedro, a Bíblia diz que aquele povo perguntou a ele: e nós o que faremos, irmão? Aí Pedro disse: creia no Senhor Jesus Cristo e sede batizados, para que sejam apagados os vossos pecados. Oh, glória a Deus! Diga glória a Deus, igreja. Então, meus irmãos, o batismo nas águas é bíblico. Eu lembro quando eu me batizei, ou quando eu fui batizado, né? A palavra certa é quando eu fui batizado. Se eu falar eu lembro quando eu me batizei, aí dá a impressão que foi eu mesmo que me batizei, né? Mas é quando eu fui batizado. Quem aqui lembra quando você foi batizado? Quem lembra? Você lembra? Foi o dia mais feliz da sua vida, não foi? Foi o dia mais feliz da sua vida. Você aceitou Jesus como seu Salvador, entregou sua vida a Deus, passou pelo ensinamento, alguém te deu orientações bíblicas, e chegou finalmente o dia do batismo. Eu lembro, meus irmãos, que eu me batizei em 1990, lá no Rio Jucu, em Viana. Eu tinha 20 anos, e quanto mais estava se aproximando o dia 12 de agosto, eu ficava ansioso. Eu queria que aquele dia chegasse logo. Eu queria que chegasse logo o dia 12 de agosto, para eu ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Aleluia! E chegou o dia 12 de agosto, e ali nós fomos naquela caravana, naquele ônibus, e lá, aquela fila de gente, igual é hoje. Naquele tempo o batismo era de ano em ano. O batismo era de ano em ano. Era uma vez por ano. E vinham os novos convertidos de todo o estado do Espírito Santo. Vinha batizar aqui em Vitória, na capital. Juntava gente que não é brincadeira. E ali, meus irmãos, todo mundo ali dentro do rio, todo mundo vestido de avental branco, a coisa mais linda do mundo, né, meus irmãos? E quando você entra dentro do rio para se batizar, que emoção, que alegria! Ali entra um homem que já está morto para o mundo, para o pecado, e vai prometer viver eternamente para Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ali está a nova criatura, ou seja, a velha criatura. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E ali você entra dentro daquele rio, com água pela cintura. E ali dentro daquele rio ali, o pastor te faz algumas perguntas, você responde, e ali está o homem velho, a velha criatura. Aí ele fala: então, meu irmão, minha irmã, diante da sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te mergulha, e te levanta. E quando ele te mergulha, aquilo dali simboliza a morte do velho homem. Quando ele te mergulha ali nas águas batismais, significa, simboliza que ele está enterrando o velho homem, o velho Adão, a velha Eva, está sendo sepultado, e agora quando levantar, vai levantar uma nova criatura. Oh, glória a Deus! Aí aquele homem velho, aquela mulher velha, velha que eu falo não é de idade não, é a velha criatura, não importa quantos anos tem, é sepultada. Ali você morreu, está sendo sepultado. Por isso é que a Bíblia diz: e quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, agora você vai viver para Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando o pastor me levantou das águas, eu senti o meu corpo levinho, 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 levinho. Eu sentia que o meu corpo levinho, meus irmãos, parecia que eu pesava 10 quilos, levinho, a alma lavada, glória a Deus, os pecados sepultados. Quem aqui que você, quando se batizou, você sentiu isso também? Levanta a mão. É assim ou não é? É um mistério de Deus. Na hora que Ele te mergulha, quando Ele te levanta, você sente o seu corpo leve. Sabe por quê? Porque os seus pecados ficou tudo lá no fundo da água. Os seus pecados ficou tudo lá, ficou sepultado lá naquelas águas. E você agora está leve e glorificando a Deus, exaltando a Deus, magnificando a Deus. Diga glória a Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que aqui tem muitas pessoas que ainda não foi batizado nas águas. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que você diz assim: eu queria também me batizar, eu quero me batizar, eu quero ser salvo. Irmãos, nós que somos pastores, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós que somos pastores, nós temos que nos preocupar com a salvação de vocês. O pastor que diz que é pastor e não se preocupa com a salvação das almas, ele não é pastor. Ele não é pastor. Porque o mais importante na igreja não é ver as pessoas curadas, não é ver as pessoas prosperadas, não é ver as pessoas ter problemas resolvidos. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas o mais importante é ver você aceitando Jesus como teu Salvador. O mais importante é ver você. Diga glória a Deus. O mais importante para o pastor é ver as almas salvas, é ver as pessoas procurando o pastor e falando: olha, eu quero me batizar, o que eu faço?
Eu quero descer as águas, eu quero abandonar esse mundo. Eu não quero mais nada. Esse mundo é um mundo podre de ilusão, é um mundo horrível. Esse mundo não tem nada para me dar, não tem nada para me oferecer. Eu quero mudança, eu quero transformação. Quando findar o amor desta vida e a morte ao meu lado chegar, eu quero que se abra os portões da eternidade para me entrar no reino de Deus, nas mansões celestiais. Oh, aleluia! Irmãos, eu tenho o costume de falar com muitas pessoas, e eu tenho certeza que eu não estou errado. Eu tenho certeza que eu não estou errado. E quem lê a Bíblia vai concordar comigo. Jesus não veio nesse mundo para curar ninguém. Você está achando que Jesus ia descer do céu, deixar o trono de glória, e ele vir aqui, e aqui ele ser humilhado, ser rejeitado, ser pisado, apanhar, ser torturado? Você acha que ele vinha aqui, sofreu o que ele sofreu, morte de cruz, somente para curar nossas enfermidades? Sendo que vai chegar uma hora que todo mundo vai morrer mesmo? Todo mundo vai morrer. Como diz o ditado, ninguém vai ficar para semente. O muito que a gente pode durar é 90 anos, estourando 100. E é difícil, viu, meus irmãos? Uma pessoa chegar a 100 anos é difícil, viu? É difícil. O mundo é 90 e olha lá. Tem uns que vão embora até com 40, 50. Isso daí é o destino de todo mundo. Jesus não veio aqui para curar ninguém. Jesus, ele desceu do céu com uma missão. A missão de Jesus Cristo é essa: buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus foi essa. Ele veio aqui salvar a humanidade. Ele veio aqui dar vida, dar o sangue para salvar a humanidade. Ele cura? Claro que ele cura. Nós temos visto ele curar muito aqui na nossa igreja. Ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura coluna, estômago, coração, ele cura rins, ele cura tonteira, ele cura diabetes, ele cura coronavírus, ele cura dor de cabeça, dor de garganta, ele cura tudo. Mas a missão dele não é essa não. O que Jesus quer é a nossa alma. O que Jesus quer é a sua alma. Por isso é que ele falou para aquele homem, o rico e importuno. Aquele homem disse: o que farei? Pois esse ano eu vou colher muitas coisas, e onde colocarei as minhas novidades? Aí ele pensou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses celeiros velhos, esses armazéns, e vou fazer outros muitos maiores, e vou guardar muitos bens, muitas coisas, e eu vou deitar e vou viver uma vida tranquila, e eu vou dizer para a minha alma: alma, come, bebe, folga. Aí Jesus falou: mas à meia-noite eu ouvi uma palavra: louco. Se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que é que você tem preparado? Para quem será? Assim aquele que ajunta tesouros na terra,
mas não é rico para com Deus. Então o que Deus quer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que Deus quer de você é a sua alma, é a sua salvação. Ele quer perdoar os seus pecados, te dar uma vida nova. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Oh Deus, Ele quer. Mas para isso é necessário a pessoa fazer uma entrega sem reservas. É necessário a pessoa reconhecer os seus pecados. É necessário a pessoa chegar até Jesus, aceitá-lo como Salvador. E aí você vai passar pelas águas batismais. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: ô irmão Paulo, a gente para ser salvo não precisa se batizar não. A gente vai ser salvo sem se batizar. Eu perguntei para ele: mas como que você vai ser salvo sem se batizar? Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Você não quer se batizar? Como que você vai ser salvo? Ele falou assim, olha o que ele falou: aquele ladrão lá na cruz, ele foi batizado? Veja só, aquele ladrão que estava lá na cruz com Jesus, que Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele foi batizado? Falei: não. E ele foi salvo? Foi. Então, mas aí é outra história, meu amigo. Aí é outro assunto, é outra história. Aí eu disse para ele: olha, aquele homem não foi batizado porque não tinha como ele descer da cruz. Não tinha como, ali era na última hora. É a mesma coisa, uma pessoa aceita Jesus, ele está lá no hospital, doente. E aí, lá no hospital, ele aceita Jesus e morre. Ele vai ser salvo? Vai, claro que vai. Mas ele não foi batizado. Mas aí é outra história. Aí a história muda. Às vezes o novo convertido está aqui no ensinamento do batismo, e acontece um azar aí que ele morre. Ele vai ser salvo? Vai. Aí ele vai ser salvo sim. Aqui Jesus está falando, meus irmãos, é para aquelas pessoas que não quer nada. Jesus está falando aqui é para aquelas pessoas que não quer nada. É aquelas pessoas que estão na igreja, conhecem a palavra de Deus. É aquelas pessoas que nunca tomam uma decisão com Deus. É aquela pessoa que Deus dá oportunidade, mas ele rejeita. Aí, se acontecer alguma coisa, fica complicado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí fica complicado. Às vezes eu fico assim um pouco assim meio pensativo, porque eu conheço pessoas que frequentam a igreja há anos. Eu conheço pessoas que vêm na igreja já tem muito tempo, e até hoje essas pessoas não tomaram a decisão de se batizar. Até hoje essas pessoas não tomaram a decisão de seguir Jesus. Eu não sei o que estão esperando. Jesus está dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Jesus está aqui falando conosco nesta noite. Quem crê que Jesus está aqui falando conosco? Quem crê? Nós temos, meus irmãos, aqui na igreja, está começando os ensinamentos para o batismo.
Se Deus quiser, no final desse ano nós vamos ter batismo, se Deus quiser. E eu quero ver quem vai se batizar. Eu quero ver quem vai chegar para mim e vai falar assim: pastor, eu quero me batizar. Chega desse mundo, chega. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser uma serva de Deus. Eu quero descer as águas. Eu só quero ver. Se alguém aqui estiver interessado em se batizar, você tem que vir toda quarta-feira às 7:30 da noite. Se você falar assim: pastor Paulo, quarta-feira não dá para mim, quarta-feira eu trabalho, eu estudo, então nós vamos ver um outro dia para te dar o ensinamento do batismo. Mas você não vai ficar sem ser batizado, a não ser que você não queira, a não ser que você fale: não, pastor, eu não quero me batizar não, eu quero ficar do jeito que eu estou mesmo, eu não quero compromisso. Mas se você quiser, você vem quarta-feira para os ensinamentos. Quem entendeu, bate palma e dá glória a Deus. Dá glória a Deus, querido. Aleluia. Quem entendeu a mensagem do Senhor? Quem entendeu? Quem entendeu, fala: eu entendi. Então fica de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui no nosso meio tem alguma pessoa que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer entregar sua vida a Deus? Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão. Aí mesmo onde você está, não precisa vir aqui na frente não. Aí mesmo, tem alguém que quer aceitar Jesus, entregar sua vida a Deus? Tem alguma pessoa? Se tiver, dá um sinal com a mão. Tem alguém? Tem alguém desviado que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguma pessoa? Não tem também? Se tiver, só levantar a mão. Depois você dá o nome. Tem alguma pessoa que quer reconciliar, que quer aceitar? Não tem? Amém. Que Deus abençoe.